Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz a todos. Vamos, com a graça do Senhor, então retornar com o nosso estudo e meditação na Epístola de Tiago. Vamos abrir então no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 19. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor. Cremos estar debaixo de Teu nome e pedimos ao Senhor que, mais uma vez, faça-se presente em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por Tua bendita palavra. Somos um povo tão agraciado por Ti. Pedimos ao Senhor que continue a revelar Teu propósito a nós. Continue a nos ensinar. Obrigado, sempre, Senhor, será um motivo de agradecimento por Tua palavra sempre pontual, por juntos aqui como congregação estarmos vendo esta epístola de Tiago. Sabemos, Senhor, como já foi dito no início das meditações a respeito dessa epístola, que o Senhor veio a realmente descortinar ela, dar luz aos Teus servos nestes últimos dias. E isso tem um significado, sim, com relação à Tua vinda. Então nós pedimos ao Senhor que prepara-nos, Senhor. Continue a nos vestir de Cristo. Despoje-nos, Senhor, de toda impureza e acúmulo de maldade, Senhor, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Que neste momento nossa mente, nosso coração esteja aqui. Traga o nosso pensamento cativo, Senhor. Livra-nos das ansiedades, inquietações, cuidados do mundo. Não permita que nada roube-nos a Tua palavra. Prepara os nossos ouvidos, Senhor, dê-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz, irmãos, de podermos retornar com o estudo de Tiago. Tem sido um imenso desafio para mim. Digo isso com muita liberdade que tenho diante dos irmãos. Tem sido um imenso desafio para mim falar a respeito dessa epístola. Assim como foi um grande desafio para mim também meditar em Jó junto com os irmãos. São dois livros muito especiais, ao meu ver, que explicam muita coisa. E eu creio sim, irmãos, se os irmãos pudessem retornar e ver a luz que tinham antes de receber, por exemplo, o Jó e o que estamos vendo em Tiago, os irmãos vão ver que realmente fomos muito ajudados. E tivemos luz assim que esclareceu muita coisa na nossa vida com o Senhor. Então eu agradeço muito ao Senhor por nós estarmos vendo o que estamos vendo. Creio sim que há um propósito muito claro, ligado sim à vinda do Senhor, né? Então, irmãos, não veja como algo comum. Não veja, por favor, não permita que se torne algo comum o que nós estamos vendo, não só em Tiago, obviamente, mas tudo que temos recebido do Senhor. Que vejamos, como falamos no domingo, como uma palavra vinda dos céus para nós neste momento, e a recebamos assim, como Tiago vai nos exortar: acolha a palavra, faça um movimento em direção a ela, um movimento ativo em direção à palavra, porque essa palavra que em nós é implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Então, irmãos,
meditando o que deveria fazer nesse retorno, já que nós ficamos, se eu não me engano, desde o dia 13 de dezembro, foi a última ministração em Tiago, se eu não me engano, dia 13 de dezembro, foi, né? Então nós ficamos um período relativamente grande sem a ministração de Tiago, mas louvado seja o Senhor, recebemos muito, né, nessas ministrações também que nos foram dadas em janeiro. Então, entendendo do Senhor, se deveria ou não rever, colocar alguns pontos chaves, entendi de fazer o seguinte: em primeiro lugar, encorajar os irmãos. Ouça-me essas palavras iniciais com muita atenção. Eu gostaria de iniciar esse retorno de Tiago encorajando os irmãos a rever, particularmente cada um, diante do Senhor, o que já foi nos dado. Nós somos um povo esquecido, irmãos. Nós temos tido as anotações que cada um tem feito, as impressões que tem recebido do Senhor, e temos os áudios à disposição. E é sempre um tempo muito curto para nós rever. Todas as vezes que nós formos ministrar, ter que rever o que foi dito, e acaba que se torna também um pouco pesaroso para os irmãos, e às vezes a gente revê 40 minutos e não consegue desenvolver um pouco mais no assunto da epístola. Então eu gostaria de encorajar os irmãos. Lembra no capítulo 12, verso 5 da carta aos Hebreus, 12, verso 5, isso mesmo, capítulo 12, verso 5. O Espírito Santo vai exortar aqueles cristãos hebreus dizendo assim: vós estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Irmãos, nós corremos um grande perigo de ao longo do caminho irmos nos esquecendo daquilo que o Senhor vai nos dando no nosso jornadear com Ele. Então eu quero encorajar os irmãos, porque eu não vou conseguir fazer essa tarefa toda vez de rever. Encorajar os irmãos, use essas ferramentas que estão à disposição. Tem sido feito assim, com o máximo de diligência que temos podido fazer, para que esteja à disposição dos irmãos. As anotações os irmãos têm feito, os áudios estão à disposição. Então use essas ferramentas para não permitir que as coisas que temos visto caiam no esquecimento, irmãos, porque é isso que significa acolher. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então eu quero começar com esse encorajamento. Não vou nem usar a palavra exortação, eu vou usar a palavra encorajamento. Eu quero encorajar, estimular os irmãos que revejam por conta própria essas anotações e os áudios que tem disponível, porque realmente, irmãos, é impossível para nós fazermos isso num tempo tão curto. E tendo dito isso, eu compreendi então de relembrar os irmãos apenas a partir do verso 19 de uma maneira muito rápida, porque esse verso 19, como os irmãos sabem, ele é um marco de divisão da epístola de Tiago. Então eu preciso começar daí para a gente poder fluir então no prosseguimento que estávamos vendo. Então, como diz o verso 19: sabeis, pois, essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então esses 3 passos, 3 tópicos, resumem todo o conteúdo da epístola de Tiago. Então a primeira divisão qual é? Pronto para ouvir. Segunda divisão, tardio para falar. Terceira divisão, tardio para se irar. Então já estimulo os irmãos, voltem lá e vejam as referências que vai cada divisão, porque não irei fazer isso. Eu só quero enfatizar que nós estamos na sessão segundo a ordem dada pelo Espírito Santo na epístola de Tiago, que é uma epístola que nós tínhamos como no nosso entendimento ser uma epístola de obras, atividade, mas o Espírito Santo começa falando de provação e depois vai para o ouvir. Esse é o fundamento. Irmãos, eu repeti isso, por favor, guarde isso no coração. O fundamento da epístola de Tiago é isso que nós estamos colocando primeiro, porque essa foi a ordem do Espírito Santo. Ele não começou falando de obras. Então veja, provação, ouvir, para que então nós possamos compreender mais sobre as obras adequadamente. Então isso parece algo muito elementar, mas quando nós chegarmos na sessão relacionada às obras, os irmãos vão ver como o entendimento pela ação do Espírito Santo vai ser ampliado.
para que nós possamos compreender mais adequadamente essas questões que são difíceis, irmãos, são questões sérias, que tocam em como nós vamos conduzir a nossa vida diante do Senhor. Então é muito sério. Então eu rogo os irmãos que realmente meditem nisso. Então essa foi a ordem, irmãos, isso me impressiona de uma maneira que eu não tenho como expressar em palavras, porque o Espírito Santo é tão preciso no ensino dele. Ele começou nos mostrando o que produz perseverança. Acolha a providência de Deus. Agora nós vamos entrar no outro braço do trabalho da cruz. Lembra que o trabalho da cruz em nós tem dois braços? Nós já falamos isso muitas vezes. Foi assim que o Espírito começou essa epístola. Primeiro braço, a providência de Deus, as provações. O segundo braço, nós estamos falando sobre o quê? Ouvir, relacionado à palavra. Você está vendo o trabalho da cruz aí? Providência de Deus, palavra de Deus. Sem acolhermos essas duas coisas, nós não vamos ser conduzidos à maturidade espiritual, à semelhança com Cristo. Então veja como o Espírito é preciso nisso. Então, a partir do verso 21, verso 19 e 20, colocam a base, a divisão da epístola. No verso 21 nós começamos então, os irmãos podem ver nas anotações, as características daqueles que são prontos para ouvir. Lembra disso? Creio que os irmãos têm isso bem anotado aí. A primeira marca, tão maravilhosa, porque temos um caminho, irmãos, aberto pelo Espírito Santo. A primeira marca daqueles que são prontos para ouvir, nós colocamos como sendo desobstruindo o ouvido espiritual. Mas, irmão, de onde você tirou isso? Do texto. Olha comigo o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então veja que o Espírito Santo, ele começa esse assunto do ouvir relacionado à palavra com uma nota de prepare-se para receber a palavra. E a palavra que o Espírito Santo usou aqui, ela é tão precisa, já falamos isso em outra ocasião, os irmãos podem rever. É uma palavra que está ligada com retirar a cera do ouvido. Que palavra precisa, irmão? Porque se nós simplesmente vamos colocar numa aplicação para nós, simplesmente nos assentarmos aqui de qualquer maneira para ouvir a palavra, sem uma preparação, não vai adiantar de nada. Então irmãos, e esse é um processo contínuo, é importante dizer isso. O acúmulo da cera vai acontecendo, e a retirada da cera deve ir acontecendo juntamente, uma preparação para o recebimento da palavra. Isso Jó não trabalhou para nós, e Tiago tem entrado de uma forma tão maravilhosa. Então, primeira marca, primeiro passo então para nós ouvirmos a palavra é retirarmos a cera do ouvido. Agora, qual foi a segunda marca que nós colocamos? Primeiro, retira a cera. Agora, acolha com mansidão a palavra. Não é maravilhoso, irmãos? Porque na nossa cabeça, pelo menos eu tinha também isso no entendimento assim, que faltava algumas coisas nesse sentido. A gente acha que o primeiro ato é acolha. Eu sento aqui e vou acolher a palavra. Mas o Espírito Santo dá um passo antes e fala assim, primeiro, antes de você poder pegar a palavra, acolher ela, você tem que preparar o seu ouvido para receber a palavra. Precioso demais, irmãos, esse ensino do Espírito Santo. Maravilhoso ensino de Tiago. Então, acolha com mansidão a palavra. Então nós vimos 4 aspectos da palavra acolhei. Se os irmãos já estão aí. Primeiro aspecto da palavra, devemos levar a palavra conosco. A palavra não deve ficar no ambiente que a gente recebe ela, seja no nosso momento em particular com o Senhor, seja aqui quando nos reunimos. A palavra deve ser levada conosco. Muito preciso também, irmãos. Segundo aspecto, devemos pegar a palavra, ou seja, há um movimento em direção à palavra. Sim, o Senhor é responsável por sua palavra. Nós somos responsáveis por pegar a palavra. Hebreus capítulo 2. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Apeguemos, olha que palavra, com mais firmeza. Penso que resume muito bem a ideia de Tiago. É um apegar com firmeza ao que você está ouvindo. Terceiro aspecto, devemos receber a palavra.
E nós vimos que aqui também há um precioso ensino, porque o sentido desse terceiro aspecto é você conceder acesso à palavra. Sabe, irmãos, há algumas coisas da nossa vida que nós não queremos conceder acesso ao Senhor. Nós deveríamos estar abertos sempre à palavra, permitir que ela entre, sonde os nossos corações. Lembra do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, conhece, vê se há em mim algum caminho mau, assim ele termina, e guia-me pelo caminho eterno. Que pedido de Davi, né? E por que ele podia pedir isso, irmãos? Porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia o Senhor. Então ele podia ir diante do Senhor e falar: Senhor, sonda-me, vê se tem alguma coisa errada aqui, Senhor, e guia-me pelo teu caminho. Então esse é o sentido de conceder acesso à palavra. Irmãos, por favor, estou tentando traduzir isso da maneira mais clara possível. Quando nós nos assentamos aqui para receber a palavra, seja de qual irmão for que o Senhor tem levantado, você é responsável por conceder acesso à palavra que você está recebendo. Se você não conceder acesso, a palavra não fará isso sozinho. Muito sério essa relação. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está falando para uma igreja ali, um contexto muito sério. O Senhor do lado de fora da sua igreja, porque o Senhor é soberano, mas é gentil. O Senhor não passa por cima como um rolo compressor. Isso não é o caráter do Senhor. Ele decidiu, ele poderia ter feito de maneira diferente, ele decidiu contar conosco. Só isso, irmãos, já é para nós nos colocarmos de joelho diante do Senhor. Ele, sendo quem ele é, decidia contar com quem nós somos, irmãos. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso Senhor para todo sempre. Quarto aspecto da palavra que nós já vimos: devemos obter a palavra. Esse é um sentido complementar da palavra pegar, né? Então agora sim, nós vamos continuar ainda nesse segundo ponto, porque me falta colocar algumas coisas aqui. E novamente eu peço aos irmãos que tenham o coração aberto. Nós estamos falando de conceder acesso, então tenham o coração aberto, porque sempre haverá confronto, consolo. O Espírito sempre vai trabalhar assim. Então Tiago, irmãos, vai ser, já falávamos antes de começar essa ministração de Tiago, né, algumas coisas que o irmão Eliezer conversávamos, vai ser um tremendo confronto para todos nós, Tiago. E por isso talvez que eu tenho sentido tanto o peso, espiritualmente falando, de ministrar Tiago, né? Porque vai ser um confronto para nós, confronto com relação a muitas coisas. Nós vamos ter que deixar muitos preconceitos de lado, coisas que nós já temos formado, né? Como já falamos, que o primeiro passo para o aprendizado na escola de Cristo não é aprender, é desaprender, é abrir mão de conceitos que já temos formados. Porque se nós sentarmos aqui achando que já sabemos, vai ficar por isso aí. Então já peço aos irmãos, tenham um coração aberto para o que nós vamos ouvir hoje. É muito importante que seja assim. Então verso 21, vou repetir aqui apenas a expressão: acolhei com mansidão, porque esse é o tópico 2, né? Acolhendo com mansidão a palavra. Então eu gostaria de ressaltar agora essa expressão que aparece aí, com mansidão. Por quê, irmão? Segundo o texto, se nós recebemos com mansidão a palavra, por isso a importância de ver o que significa receber com mansidão, ela realizará em nós a salvação das nossas almas. Algum irmão aqui consegue lembrar do início de Tiago, quando nós começamos e fizemos a diferença do que significa a salvação da alma? E eu disse para os irmãos que seria o fundamento para a epístola. É muito importante ver isso. Tiago trata, o assunto de Tiago gira em torno da salvação da alma. E eu vou explicar um pouco novamente para relembrar aqui. Então, Tiago aqui ele faz uma diferença muito importante aqui a respeito da salvação da nossa alma. No verso 18, se os irmãos lerem aí, olhem comigo. Verso 18 do capítulo 1. Diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então Tiago diz que nós fomos gerados
de novo pela palavra da verdade. E isso então, irmão, se refere ao novo nascimento. Esse é um ato único do Senhor nas nossas vidas. Então, se refere à regeneração do nosso espírito. Lembra que nós somos um ser com alma, espírito, alma e corpo. Irmão, você está repetindo isso de novo. Irmão, se nós não compreendemos isso, nós não vamos compreender muitos textos das Escrituras. Então redobre a atenção em coisas que nós já achamos que sabemos. Redobre a atenção, que é muito importante isso. Então o verso 18 fala dessa regeneração do Espírito. E é um ato então, pelo qual o Senhor vivifica o nosso espírito, que estava morto, colocando dentro de nós o seu Espírito. Isso é regeneração, um ato único. Mas a obra termina aí, irmãos? Não, nós estamos falando da salvação do Espírito. Tiago está falando da salvação do quê? Da alma. Então ficou claro que a salvação do Espírito é um ato único. Nosso espírito que estava morto recebe vida. O Espírito Santo vem habitar em nós como um selo e penhor, como Efésios 1 vai dizer. Então esse é um ato único do Senhor. Agora, quando nós estudamos Jó, e aqui eu preciso ligar para a gente poder ir montando quebra-cabeça, que os irmãos possam acompanhar. Quando nós estudamos Jó, lembra que nós dissemos que uma das palavras-chave do livro de Jó é quebrantamento? Quem se lembra disso? Os irmãos se lembram, né? Quebrantamento. E aonde que acontece o quebrantamento? Vamos, irmão, ousadia. Aonde que acontece o quebrantamento? Na minha boca também inclui, mas na alma. Lembra que o trabalho do Senhor, lembra do capítulo 29, 30 e 31? Capítulo da autopiedade, autojustificação e autoglorificação. Ali a alma de Jó foi exposta. Eu estou trazendo isso para os irmãos verem como que é ligado, os escritos são ligados, Jó e Tiago. Então, o quebrantamento ele acontece na nossa alma ou no nosso eu, poderia também ser dito. Então o Senhor, por meio do seu trabalho perfeito, maravilhoso, Ele vai trabalhar nas nossas vidas, nos salvando de nós mesmos. Olha que chave, irmãos. Salvação da alma é uma salvação de nós mesmos, de quem nós somos, do eu, da vida da alma. Uma alma que foi tocada pelo pecado e está virada para ela mesma. Lembra que nós falamos de Jó isso? Então o Senhor foi fazendo um trabalho em Jó, e Jó agora não vai ser um ser virado para ele, ele vai se virando para o Senhor, né? Irmãos, que trabalho bendito do nosso Senhor. É isso que Ele faz conosco, irmãos. Vocês estão conseguindo compreender? Então é esse pano de fundo de Tiago. Então até no versículo 18, lembrando os irmãos, a ênfase foi basicamente então a aprovação. E esse é um braço do trabalho do Senhor. O trabalho da cruz atua sobre dois braços, como falei: aprovação, e agora nós estamos vendo a palavra de Deus. Não perca isso, porque nós já falamos tantas vezes do trabalho da cruz. Mas irmãos, isso não é um assunto teórico. Não é um assunto teórico. Esse é um assunto de acolhimento. Isso faz toda a diferença, irmão. Não adianta nada nós ensinarmos uns aos outros sobre o trabalho da cruz e não caminharmos nesse caminho. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? O que adianta nós sabermos explicar para outros se eu não estou acolhendo o trabalho da cruz? Então o trabalho da cruz é uma relação muito pessoal com o Senhor, de acolhimento diário, constante, dos arranjos e da palavra de Deus. Quando nós entendemos que Deus é um Deus de arranjo, de providência, nós não vemos nada como sorte ou acaso. Sejam pessoas, sejam circunstâncias, sejam ambientes que frequentamos, tudo o Senhor usa para trabalhar as nossas vidas. Quando nós pensamos na relação do corpo, o seu lugar é aqui, irmão. O meu lugar é aqui, com esses irmãos, e o Senhor vai trabalhar. Se a perseverança não for interrompida, você vai ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Está entendendo? Não interrompa o processo. Dê tempo para o trabalho do Senhor. Esse é o grande desafio para nós, irmão. Se você tem problemas, talvez com a palavra que está sendo falada, com algum irmão, deixa o Senhor continuar falando ao seu coração. Não interrompa o trabalho. Interrompa, irmão.
porque é assim que o Senhor vai trabalhando. Jacó precisava de Labão. O Senhor ensinou muito a Jacó através de Labão, porque Jacó era muito astuto, muito agarrador. O Senhor foi lá e arrumou alguém muito parecido com ele. Geralmente as pessoas que nós temos dificuldade são as mais parecidas conosco. E o Senhor vai trabalhando as nossas vidas. Isso é um trabalho do Senhor, irmãos. Está entendendo? Isso que significa trazer o que nós estamos vendo em Tiago para perto de nós. Nós estamos vendo sobre o eterno propósito. O irmão Eliezer tem percorrido o eterno propósito e ampliado para nós tantas coisas. Agora eu tenho feito o trabalho junto com ele, agora através do ângulo de Tiago, do que o Senhor está fazendo na sua vida aqui. E isto não está desconectado com o propósito. São coisas complementares. Compreende? Então você tem o voo panorâmico nas alturas maravilhosas do propósito eterno, e você tem as arvorezinhas depois do bosque, cada arvorezinha para você poder continuar com o Senhor caminhando. Então assim o Senhor tem feito conosco, nos dando uma palavra sempre, irmãos, assim, complementar junto, tremendo, pontual. Por isso que eu começo tão empolgado ministrando Tiago hoje, porque eu sei que o Senhor tem feito isso conosco, irmão. Eu sei que o Senhor tem feito. Então, afinal, agora tendo mostrado para os irmãos, me perdoe, só para finalizar, Espírito, um ato. Agora o Senhor está salvando a nossa alma, nesse trabalho de acolhimento da aprovação, dos arranjos e da palavra. E qual então depois será salvo? O corpo, a redenção do nosso corpo. Então esta é a tão grande salvação que Hebreu vai nos dizer: espírito, alma e corpo. Sabe qual é a boa notícia, irmão? Hebreus capítulo 7, se eu não me engano, verso 25. Ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Ele. Ele pode. E nós possuímos um maravilhoso, tremendo Salvador. Ele vai completar essa obra que Ele começou nas nossas vidas. Então, vamos continuar. Já que agora eu mostrei para os irmãos o que significa esse processo da salvação da alma, então vou voltar. O que significa acolher a palavra com mansidão? Agora que eu cheguei onde eu queria, irmãos. Os irmãos precisam redobrar a atenção agora para o que nós vamos construir. Então, o que significa acolher a palavra com mansidão? Irmãos, eu li o máximo de comentários possível que eu poderia ler, irmãos que eu respeito, para tentar encontrar uma forma mais simples e ao mesmo tempo que continuasse nessa linha que nós estamos construindo, meditando aqui juntos, para entender o que significa acolher a palavra com mansidão. Porque se você for ao Strong, por exemplo, para estudar a palavra no original, você vai ver que o sentido basicamente é humildade. Então é acolher a palavra com humildade, certo? Então já é um sentido aí literal para os irmãos anotarem se quiserem. O que é acolher a palavra com mansidão? É acolher a palavra com humildade. Mas então, irmãos, lendo esses diferentes autores, eu procurei esmiuçar um pouco mais o que significa acolher a palavra com humildade. E encontrei, irmãos, uma definição de um irmão que, para mim, assim, foi muito pontual novamente. Sabe essas viradas de chave que nós estamos tendo em Tiago? Essa foi outra para mim, na minha experiência com o Senhor, meditando em Tiago. Então, o que significa, então, acolher com mansidão ou acolher com humildade? Um irmão colocou assim: nós precisamos receber a palavra de Deus com toda a submissão, sem nenhuma resistência. Eu vou continuar nesse caminho. Então, isso que eu citei agora é chave para o que nós vamos continuar e terminar nessa noite. Vou repetir para aqueles que gostariam de anotar. Claro que podem tomar o áudio, mas eu não gostaria que os irmãos perdessem comigo aqui agora, sabe? Então, o irmão colocou assim: nós precisamos receber a palavra de Deus com toda a submissão, sem nenhuma resistência. E eu gostei muito, irmãos, dessa explicação e vou dizer por quê. Então, o que esse irmão está dizendo? Vamos colocar de uma maneira simples para a gente poder ir construindo alguma coisa. É como se esse irmão estivesse dizendo assim: olha, toda vez
que a palavra do Senhor for apresentada a você, porque Deus é responsável por sua palavra, Apocalipse vai dizer, lembra da carta às 7 igrejas? Quem sustenta os mensageiros? O Senhor sustenta os mensageiros. Então, se há palavra, quem está sustentando é o próprio Senhor, o mensageiro. Então, Deus é responsável por sua palavra. Mas, qual deve ser a nossa atitude? Tiago vai dizer, acolha com mansidão, acolha com humildade. Mas o que é isso? Toda vez que a palavra te for apresentada, irmão, você deveria dizer assim, amém. Eu recebo, Senhor. Sem resistência. Isso significa o que eu estou querendo transmitir aqui para os irmãos. Essa deveria ser a nossa atitude diante da palavra. Receber a palavra sem nenhuma resistência. Estevão, no capítulo 8 de Atos, ele vai dizer uma palavra duríssima no final do seu discurso a respeito da casa de Deus. Atos capítulo 8. Sabe o que ele vai dizer? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Irmãos, essas palavras são verdadeiras para nós também. Nós podemos resistir à palavra. Nós podemos resistir ao trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós podemos resistir. Então essa é uma relação muito séria. Tiago aqui, irmãos, ele vai comparar a palavra de Deus a uma planta. Você já observou isso? Aonde que está isso, irmão? Olha para a sua Bíblia. Está vendo essa palavra aí, implantada? Olha comigo. Acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada. Se os irmãos estudarem essa palavra no original, verão que ela fala justamente de uma planta que é plantada nos nossos corações. Mas para que ela cresça e dê frutos, e aqui eu vou colocar o fruto como a salvação da alma, o que ela precisa ser feita, irmão? Ser recebida sem nenhuma resistência. Sem isso, ela não poderá realizar o trabalho de salvação nas nossas almas. Ah, irmão, então o Senhor não vai me salvar? Irmão, lembre-se que Tiago está relacionado com o reino, com recompensa. Então, sempre que a Bíblia tratar desse assunto da negação do eu, da negação da alma, do trabalho da cruz, sempre está relacionado com reinar com Cristo, está relacionado com herança, recompensa da herança, é isso que está relacionado. Então o assunto em jogo aqui é a coroa, que Tiago já falou desde o verso 12. Então não confundam as coisas, é essa linha que nós estamos caminhando, é nessa que nós vamos continuar. Questão de vida eterna já foi resolvida uma vez por todas na cruz. Aquela palavra do Senhor está consumada, aquele grito do Senhor, aquele brado do Senhor na cruz ecoa a eternidade. Por isso que Paulo vai poder dizer assim, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse assunto de vida eterna está resolvido. Não é sobre isso que nós estamos tratando, irmão. Nós estamos tratando de provação, maturidade, reino. Os irmãos estão entendendo a linha? Sejam sinceros, irmãos. Então nós paramos e vamos ouvir os irmãos, para a gente poder tirar as dúvidas e caminhar. É importante que os irmãos estejam assimilando isso, para que o Espírito possa continuar trabalhando isso nos irmãos. Compreende? Então o assunto aqui da salvação da alma é esse assunto ligado ao reino, daqueles que vão avançar em maturidade com o Senhor, que vão representar o Senhor, que vão cooperar com Ele, que vão reinar com Ele, os vencedores, nós tanto temos falado. Então esse é o assunto aqui. Então essa planta, que é a palavra aqui colocada como uma planta, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cultivada no nosso interior, para que ela possa salvar a nossa alma. Então, irmãos, tendo tocado essa questão da palavra, aqui nós vamos tocar num confronto muito particular. E entendi, viu, irmão Jackson, a partir de sua fala no domingo aqui, entendi de trazer algo aqui. Então, essa é a importância do funcionamento do corpo. Foi o irmão Jackson, outro irmão poderia ter falado, e o Senhor vai complementando, o corpo vai funcionando como deve ser. O corpo não é um membro só. O corpo é um organismo vivo ligado à cabeça. E todo o corpo deve funcionar. Deus coordenou o corpo para que ele funcione, cada membro na sua função. E assim nós vamos avançando em diversidade. Em diversidade, mas nós não somos iguais.
né? Nós não somos iguais, não há uniformidade, há diversidade. Nós olhamos para os outros, perdoa de falar, mas é porque o Espírito vai trazendo. Nós olhamos para o outro e queremos que ele seja igual a nós. Que terrível que seria isso, irmão. Ser igual a mim seria terrível. Já pensou se eu olho daqui para lá e vejo um monte de gente parecida comigo? Eu não queria estar aqui não. Estou vendo irmãos que preciosos foram preparados pelo Senhor para estar comigo e me ensinar. Nós somos pedras que vivem e precisamos ser edificados casa espiritual. Sabe como que nós viemos ao Senhor? Já vou dar a fala, viu, irmão? Sabe como nós viemos ao Senhor? Como pedras brutas. Todo mundo com um monte de aresta, um monte de dificuldade de encaixar uma na outra. Sabe o que o Senhor precisa fazer? As pedras precisam ser trabalhadas na pedreira. Esse é o trabalho. Se for em Reis, você vai ver a edificação do templo. As pedras eram trabalhadas lá na pedreira, para que quando fosse colocada junto não tivesse barulho. Se tem havido muito barulho no nosso meio, a gente precisa ir para a pedreira. Vida a sós com Deus, quietude, solitude, aprender diante do Senhor. Porque aí sabe esse eu que grita? Ele vai gritar lá, diante do Senhor. Irmão, fique em silêncio diante do Senhor, você vai ver se o seu eu não grita. Se é que você consiga e eu consigo ficar em silêncio, que já é um desafio tremendo ficar em silêncio. A gente normalmente coloca um barulho de fundo, que a gente não quer enfrentar o silêncio, porque o silêncio, de alguma maneira, traz as vozes interiores do nosso eu. Então, trabalho na pedreira. Eu já vou passar, irmão, não esqueci, viu? Então, a pedra é trabalhada na pedreira, ela é trazida pelo Senhor. Nós estamos aqui, não estamos? Todo mundo está sendo trabalhado na pedreira. Nós não somos pedras perfeitas ainda. Por isso que nós ainda temos as dificuldades, né? Mas sabe o que o Senhor está fazendo com cada pedrinha? Ele está encaixando uma na outra. E Ele está edificando uma casa espiritual. Esse é o trabalho que Pedro vai dizer. 1 Pedro capítulo 2, se não me engano. Os irmãos depois conferirem. Está entendendo, irmãos, o trabalho? Mas, irmão, como que esse trabalho se realiza? Nós estamos falando disso. Acolhimento da palavra, acolhimento das provações. É assim que as pedras vão se encaixando uma na outra. E dê tempo ao tempo, né, irmãos? Dê tempo para o Senhor trabalhar sua vida, minha vida. A pedra não vai ficar pronta assim, irmãos, do dia para a noite. O trabalho é duro. Mas o Espírito Santo, o Senhor, tendo colocado a mão, Ele não vai tirar. Ele se propôs a trabalhar pessoas tão ruins como nós somos. Você acha que você é bom? Eu não me acho bom, irmãos. Há um irmão que diz assim: se você soubesse quão ruim você é, você deveria ficar feliz de como as pessoas te tratam, porque elas te tratam bem demais. Mas nós somos soberbos. Nós achamos que somos bons. Nós chegamos para o Senhor e falamos assim: Senhor, eu sou 10, né? Eu sou maravilhoso. Aí vem um monte de 10, já dizia o irmão, tem um monte de 10. Aí você vai ter um cálculo aqui muito grande. O Senhor precisa nos reduzir ao zero. Ele precisa nos ensinar o que Paulo fala em 1 Coríntios 1,9: sentença de morte. Nós precisamos aprender a não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sua autoconfiança, minha autoconfiança, precisa cair por terra, irmão. Como que o Senhor vai edificar a sua casa com um monte de gente que é 10? Com um monte de... Cada um tiver 10 problemas aqui, nós temos um monte de problema. Mas se nós somos diante do Senhor para Ele nos reduzir a zero, foi esse o trabalho do discipulado com Pedro. Reduziu Pedro ao zero. Chegou no final, irmãos, Pedro não tinha mais a autoconfiança que ele tinha antes. Senhor, se todos te negarem, eu estou aqui. Pode contar comigo. Né? O que acontece com Pedro? Irmão, ele nega o Senhor. Aí o Senhor passando, olha para Pedro, todo aquele trabalho, chega no final, o Senhor reconstrói a mesma cena, porque lá no pátio havia um braseiro. Se vocês forem a João capítulo 21, vocês vão ver outro braseiro. 2 vezes só que aparece a palavra braseiro. Quando Pedro nega o Senhor, havia um braseiro lá no pátio. Lembra? O Senhor passa, olha para Pedro, só olhou, irmãos, não precisava falar nada, porque os olhos dele são como olhos de chama de fogo. Ele escruta. Os olhos do Senhor são assim. Compreende? Ele não precisa falar. Os olhos dele falam por si só. Mas lá em João 21 você vai ver outro braseiro, agora preparado pelo Senhor, com uma refeição. Pedro chega, quando ele olha o braseiro, tem mais autoconfiança, irmão. Tem mais autoconfiança. Sabe o que o Senhor está fazendo com você e comigo? Esse trabalho. Nós ainda somos uma assembleia muito jovem, irmãos. Nós achamos que somos uma assembleia velha. Nós achamos que 9 anos é muita coisa, irmãos.
Nós estamos no início. Nós estamos no início, irmão. Nós estamos ainda naquela coisa inicial ainda. Claro, irmãos, que nós estamos falando, né, que há já relações, com o passar do tempo as verdades vão se tornando comuns, essas coisas. Mas nós somos uma assembleia relativamente jovem. Há irmãos com 40, 50 anos caminhando juntos, em dificuldade perseverando, e o Senhor trabalhando. Isso daqui não estava nada no script, irmão. Então você considere diante do Senhor. Não tinha isso no meu coração de falar, mas o Senhor foi trazendo. A irmã queria falar, mas eu acho que eu já pulei muito do que você queria falar, né? Pode falar, irmã. Não, eu ia perguntar se nós poderíamos relacionar o livro de Tiago com Apocalipse 20, versículo 21 em diante, até o versículo 6. Não, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Aqui tem uma relação, sim, com aqueles que foi dada autoridade, né? Nós estamos falando sobre reino, sim, tem implicações do reino aqui, sim, relacionadas nesse texto. Então é um texto também que os irmãos podem ler, meditar diante do Senhor. Irmãos, permita só dar uma orientação, não vou nem usar essa palavra orientação, mas não sei nem como me expressar, me abrir diante dos irmãos com relação a esses assuntos assim. Se você for ler Apocalipse, se for ler as coisas escatológicas, mantenha seu coração aberto. Mantenha seu coração aberto. Não fecha a questão, não. Mantenha seu coração aberto diante do Senhor. Fica com aquilo que é claro. E com o mais, continue ali diante do Senhor. Porque vamos seguir. Pois em outro momento o Senhor vai. Mas medite sobre isso, porque senão eu vou indo e não volto mais aqui. Mas então nós tocamos na importância da palavra. E eu disse para os irmãos que é importante recebermos a palavra com submissão, sem resistência. Certo? Agora grave essa palavra com submissão. Essa é uma palavra que causa uma coceira no ouvido, né? Submissão. A gente tem uma ideia de submissão, né? Dificuldade de submissão, porque o nosso eu, que é a linguagem de Tiago, não quer se submeter a nada. Não quer, irmão. Nós não queremos submissão. Então nós temos uma dificuldade com essa palavra. Mas, por exemplo, o Senhor vai falar assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o mesmo sentido de submissão. Compreende? Então esse assunto de submissão é um assunto amplo. E toca todas as esferas. Todas, irmãos. Todas as esferas esse assunto de submissão toca. Mas aqui nós estamos falando da palavra. Então já que nós estamos falando da palavra, eu queria ler um texto e a partir dele, com essa ideia de submissão, nós vamos tocar em uma questão que creio ser de grande ajuda para nós, manter o coração aberto. Vamos a Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, verso 7. O que é que diz aí? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram, veja que é o mesmo assunto de Tiago, a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai o quê? Imite o procedimento deles, é assim que diz aí? Imite a fé que tiveram. Vai guardando isso, quando nós formos caminhando no Tiago, vocês vão ver muita coisa essa questão de obras. Vai tocando nisso. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então diz, para nós nos lembrarmos dos nossos guias. Irmãos, o Senhor não separa. O coração do Senhor, essas coisas não são separadas. O mensageiro e a mensagem. Não estou falando em causa própria aqui. Estou falando em obediência à palavra. Quando o Senhor trata a questão da submissão,
toca tanto a mensagem quanto o mensageiro. O que você está querendo dizer com isso, irmão? Se não houver uma não resistência ao irmão que tem tido o encargo da palavra, isso irá impactar também no recebimento da palavra. Conseguindo entender o que eu estou dizendo? Vou usar em outras palavras. Se os irmãos que estão aí sentados, algum do irmão aí, inclusive se tem, deveria me falar. Se algum irmão tem resistência comigo, isso vai impactar naquilo que estou transmitindo. Os irmãos não vão conseguir receber o que eu estou transmitindo. Conseguiram entender a linha que eu estou querendo dizer? Quando o Senhor trata da questão de acolher com mansidão a palavra, isso também toca em acolher com mansidão aquele que está ministrando. Então, se há problema relacional no corpo, e isso hoje sou eu, amanhã o irmão Eliezer, depois o Senhor pode levantar outros, eu estou trazendo o princípio. Se houver resistência àquele que ministra, haverá resistência à palavra. Não tem como. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo, irmãos, porque isso aproxima. Nós estamos aqui, é notório. Algumas vezes nós olhamos e alguns nem fazem contato conosco. Ficam assim, durante toda a mensagem. Não estou fazendo conjectura de nada. Estou instigando, estimulando os irmãos a meditarem. Será que não há resistência àquele que está transmitindo a mensagem? Uma outra coisa, nós falamos assim, a mensagem é maravilhosa. Já percebeu que nós sempre enfatizamos a mensagem? O que eu estou querendo dizer com isso? Claro, a glória é do Senhor. Não estou falando isso, mas estou dizendo, irmãos, que nós nunca damos honra uns aos outros. E não mexe no coração do Senhor, essas coisas não se separam. Estão entendendo? O vaso e a mensagem é uma coisa só. Ah, irmão, então você está falando em causa própria. Não estou, irmãos. Eu estou falando que nós estamos tratando do acolhimento da palavra. Se você tem questões mal resolvidas no corpo, incluindo aquele que está ministrando, isso vai impactar no seu ouvir a palavra. Esse é o cerne para mim. Não é nem a questão de olhar para quem está ministrando. A minha questão é essa. Irmão, uma reflexão faça diante do Senhor. Tem havido resistência no seu coração? Se tem, leve diante do Senhor e resolva. Porque se você não resolver, a palavra não será implantada e não vai poder realizar esse trabalho de transformação. Consegui transmitir, irmão? Será que foi claro a forma que eu coloquei? Não é de maneira nenhuma em causa própria que eu estou falando. Eu tenho até uma certa resistência de falar sobre esses assuntos, irmão. Eu acho que eu nunca falei. Me falha a memória. Mas é bíblico. Quando nós vimos as jornadas, dificuldade com o líder, dificuldade com a palavra. Rejeitaram aquele que estava de frente, rejeitaram a palavra. Irmãos, queiramos nós ou não, Deus tem governo na sua casa. Deus tem governo na sua casa. Aqueles que Ele colocou para serem aqueles que vão irem na linha de frente, vamos colocar assim, que vão morrer primeiro. Que você acha que é glória? Paulo vai falar assim, ó, nós os apóstolos fomos colocados como último, como lixo, escória. Ele vai falar isso aos Coríntios, numa assembleia que ele teve que defender o seu apostolado. Ele vai dizer assim, sabe qual que é o meu status? O meu status é ser lixo do mundo, escória de todos. Fui posto por último. Então não pensa que é status aqui, irmãos, não é isso que nós estamos procurando, não. A nossa única preocupação, aquele que ministra a palavra deve ser, é o que Paulo fala à igreja de Corinto mesmo. O que importa é que cada um dos dispenseiros seja encontrado fiel. A mim muito pouco me importa ser julgado por tribunal humano, pois quem me julga é o Senhor. Paulo vai falar isso. Então eu estou aqui ministrando, crendo estar em fidelidade com o que o Senhor tem falado.
E eu estou falando diante dos irmãos. Irmãos, considere, o vaso e a mensagem, o vaso e a visão, o mensageiro e a mensagem não são separáveis no coração do Senhor. Uma coisa impacta na outra. E nós geralmente temos dificuldade com o vaso. É por isso que eu estou tocando nesse ponto. Geralmente a nossa dificuldade é com o vaso. Por isso que eu toquei nesse assunto. A gente fala bem da palavra, porque com o vaso nós temos dificuldade. Não, aquilo que aquele vaso fala é verdade mesmo. Não tem nada para falar com relação à palavra. Nós já ouvimos muito isso, mano. Sabe o que você está querendo dizer com isso? A palavra não tem nada para dizer não, mas o vaso eu tenho. É o que está implícito, irmão. Outros dizem assim: irmão, se você está se encaixando, me perdoe, mas vamos meditando para a gente poder avançar como assembleia. Outros dizem assim: o que ele fala é verdade. Agora, quando eu olho para a vida dele, acabou, irmão. Foi à toa que o Senhor começou no mês de janeiro, ministrando nosso coração sobre a religiosidade. E é por isso que eu passei em Hebreus dizendo assim: imitai a fé que tiveram. A fé que tiveram. Porque a medição do Senhor é diferente da medição humana. O homem vê o exterior, o Senhor olha quanto de Cristo há. Essa é a medição do Senhor. Irmãos, Deus nos livre de soberba. Ninguém está dizendo aqui que é bom, não. Sou o primeiro a dizer, irmão, vocês vão ver muito defeito em mim. Muitos. Eu vou decepcionar os irmãos. Muitas vezes, provavelmente. Eu não vou corresponder ao que os irmãos esperavam de mim, muitas vezes. Eu estou assumindo, não preciso nem cair para chegar aqui e pedir perdão. Estou dizendo antes, isso vai acontecer por conta de quem eu sou. Estou sendo trabalhado como os irmãos. Sabe qual é o senso da religiosidade? Essa palavra que o Senhor falou tanto para a gente nesse mês. É olhar para o pastor, para o líder, porque a religiosidade coloca sempre a figura do pastor, e achar que ele tem que ser perfeito. Isso não vai acontecer, irmão. Você vai tirar onde? Perfeição de onde? Compreende? Então, irmãos, eu vou terminar aqui, porque eu preciso que os irmãos mastigam isso. E outra, se estiver incomodando, vamos conversar sobre o que foi falado hoje. Penso que pelo movimento que nós começamos no domingo à noite, porque para mim o momento da mesa do domingo à noite foi um momento especial por alguns motivos, eu acho que essa palavra é pontual sim para nós. Irmãos, é tempo de resolvermos relacionamentos mal resolvidos no corpo. Precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos avançar como assembleia a maturidade espiritual. Porque nós tocamos sempre a questão de maturidade como sendo pessoal, mas ela tem sobretudo uma ênfase corporativa. Nós precisamos avançar como corpo, mas isso depende de todos os membros. Nós precisamos deixar de lado as meninices, começar da minha vida. Nós precisamos deixar de lado as flutuações. Nós precisamos ter não um coração trancado, certo de todas as coisas. Nós precisamos ter certeza no sentido de se apegar ao que o Senhor nos tem falado. Eu acho que meio que a fala do Senhor já deu para algumas coisas, irmãos. Já deu para algumas coisas. O tempo urge. A vinda do Senhor é iminente. Vou terminar com um texto. Deixa eu só encontrar ele. Abri nele. Eu nem precisa encontrar. Vamos a Apocalipse 19.
Vamos ler desde o verso 1. Como um clamor de urgência para os nossos corações, para compreendermos o que está próximo, irmãos. Vamos ler 19:1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disse: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que eu gostaria de terminar minha nota final aqui? Repetindo: o tempo urge, a vinda do Senhor é iminente. Olha, irmãos, e com os olhos da fé veja que tem um vestido preparado. Vista-se para o encontro com o noivo. Nós estamos na iminência da vinda do Senhor. Na linguagem de Cantares, o noivo já colocou a mão na maçaneta da porta. Nós já podemos sentir o seu perfume. É hora, irmãos, de nos prepararmos. Como diz Romanos 13, já é hora de vos despertardes do vosso sono, pois a vossa salvação está mais próxima. Esse é o tempo. Basta algumas coisas, irmãos. Avancemos. Avante, irmãos. O noivo está vindo. O que mais nós queremos? Vamos ficar nos perdendo com o quê? Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Pai, o sentimento que eu tenho neste momento é de que o encargo que o Senhor havia me dado foi transmitido. Então, meu coração está tranquilo, Senhor. Possamos nós, como Assembleia, considerar Tua Palavra. Senhor, o que te peço é que nos incomodes com a palavra que recebemos hoje. Incomode, Senhor,
não permitindo que permaneçamos como estamos. Que possamos realmente calcular o custo e seguir ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor não erra em teus arranjos. E obrigado por tua palavra. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém. Amém.